Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estamos de volta então, pessoal, para o nosso terceiro bloco aqui do programa Mesa com o Pai na Life FM 107,9. E você sabe, terceiro bloco, pode correr para o Facebook, na nossa página Karen a Mesa com o Pai, e acompanhar a nossa live do nosso ensino, nosso estudo, né, da Palavra de Deus. Então, olha só, hoje nós vamos ter uma mensagem com o tema Não temas, não temais, né? Não tenha medo. E tem bastante coisa interessante, bonita, linda para fortalecer o nosso coração, a nossa vida. Então, se você tem aí a possibilidade de pegar o seu caderninho, pegar a sua Bíblia, a sua caneta, fazer as suas anotações aí, vamos aproveitar, vamos degustar dessa palavra do Senhor, né? Que sempre nos edifica. Agradecer o pessoal aqui que tá no WhatsApp, o João, o seu Erasmo lá de Avaré, o pessoal passando por aqui, comentando que foi uma bênção, né? O testemunho da Dona Teresa. Então vamos lá, gente? Pegando a nossa Bíblia aí, nós temos como o versículo base do nosso texto de hoje, do nosso estudo de hoje, um versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 10. Vamos lá, Mateus 28, 10. Mateus, gente, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, ok? Quando se começar o Novo Testamento, é o primeiro evangelho, e no último capítulo, no capítulo 28, está escrito assim: Então disse-lhe Jesus: Não temais. Só esse pedacinho que eu quero ler para vocês, que é o nosso texto base da nossa palavra de hoje. E olha só, gente, olha só. Hoje nós temos visto que o medo é muito presente nas nossas emoções, não é verdade? Nós vemos muitas pessoas com medo, nós vemos muitas crianças com medo. As pessoas têm medo da violência, têm medo da falência, têm medo da doença, não é? E o medo evoluiu de tal forma que virou pânico. Existe a síndrome do pânico, né? Então, por que será que nós estamos vivendo tempos na nossa sociedade de tanto medo? De onde é que vem o medo? E certamente o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus, o medo não é coisa de Deus, porque tem um versículo no segunda carta a Timóteo, né, que foi Paulo que escreveu para Timóteo, 2 cartas. Nessa segunda carta para Timóteo, no capítulo 1, lá no versículo 7, a palavra diz assim: Não vos dei espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, olha só que coisa interessante. A palavra vai trazer para mim essa consciência de que o medo não provém de Deus, mas, acima de tudo, de que o medo é um espírito. Diz: não vos dei espírito de medo. Portanto, o medo, ele é esse espírito que não é dado da parte de Deus e vem sobre as nossas vidas para nos atormentar, para atrapalhar a nossa vida, né? Para nos fazer mesmo sofrer. A questão do medo gera um sofrimento. Quando você está com medo, você está atormentado, né? Está numa situação pesada. E esse texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, ele deixa isso muito claro, né? Que Deus não nos deu espírito de medo. Então, se Deus não nos deu espírito de medo, de onde é que vem o medo?
De onde é que vem o medo? Se o medo não vem de Deus. Bom, se o medo não vem de Deus e eu sinto medo, eu preciso descobrir de onde é isso. E aí nós vamos descobrir, gente, que o medo é uma coisa muito antiga. Muito, muito, muito antiga. Se nós olharmos lá em Gênesis, né, toda a criação do mundo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e em Gênesis nós temos ali toda a história da criação, de como foi que Deus, ele foi fazendo a terra, o céu, o mar, tudo que há, né? Deus foi fazendo ali todas as coisas. E aí então, Deus, quando cria o homem, cria a mulher para um relacionamento pessoal com o Pai. A Bíblia nos ensina que Deus visitava pessoalmente esse casal todos os dias na viração do dia. Imagina que coisa perfeita, que coisa maravilhosa é você ter um relacionamento com Deus de uma visitação diária do próprio Deus, né? E diante disso, quando a gente vê, né, esse relacionamento, a gente imagina que ali, na presença do próprio Deus, não havia necessidade nenhuma de medo. Só havia sentimentos bons, só as coisas boas desse relacionamento. Eles estavam num lugar lindo, perfeito, né? Vivendo na presença do próprio Deus, sendo visitado ali maravilhosamente por Deus. E quando Eva tem aquela conversa com a serpente e Eva acaba vacilando no seu livre-arbítrio, faz uma escolha errada e toma do fruto proibido e come, né? Ela vai dar um pedaço do fruto também para Adão, ele também come. E aí Deus vem para aquela visitação diária, no momento em que eles têm aquele relacionamento, em que o pai visita, né? O pai visita sua criação, seus filhos ali. Então, vamos ver em Gênesis, no capítulo 3, como é que foi essa visita depois deles terem comido o fruto. Gênesis, capítulo 3, depois deles terem comido o fruto, né, diz que Deus veio para visitá-los ali, o versículo 8 do capítulo 3 está falando assim: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim durante a viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Olha só. Adão disse que se escondeu porque estava com medo. A primeira consequência depois do pecado foi o medo. O medo veio como primeira consequência depois do pecado. Puxa, a nossa sociedade está com tanto medo, não é? Quantos pecados estão no nosso meio? Quantos pecados estão no nosso meio para estarmos vivendo um tempo de tanto medo? A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso, né? Porque o medo acaba afastando, isolando. Veja, eles se esconderam. Eles se esconderam porque estavam com medo.
O medo afasta as pessoas, o medo isola, o medo distorce a realidade. Porque mesmo eles tendo conhecido um Deus pessoal e amoroso que visitava todos os dias, por causa do medo, eles começaram a achar que esse Deus seria um Deus irado, um Deus de castigo, um Deus de, de dureza. Então, o medo distorceu a realidade da pessoa de Deus, no ponto de vista de Adão e Eva. E eles não conseguiram ter a percepção de que Deus era perdoador. Sabe? Porque veja só, eles continuam o diálogo em Gênesis e na continuação do diálogo diz assim, Deus disse, versículo 11, que nós tínhamos lido até o 10. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Olha só, nenhum dos dois pediu perdão. Nenhum dos dois falou, Senhor, me perdoa. Eu cometi um erro. Eu reconheço que cometi um erro. Não. Os dois agiram terceirizando a culpa. Os dois transferiram a culpa, Adão transferiu a culpa para Eva. Eva transferiu a culpa para a serpente. Mas nenhum dos dois, mesmo tendo um relacionamento diário e pessoal com Deus, nenhum deles falou, me perdoa. Por quê? O medo, tendo entrado na vida deles como consequência do pecado, deu a eles uma visão distorcida a respeito do perdão de Deus, da capacidade de Deus ser generoso, misericordioso. E eles não pediram perdão. E é por isso que muitas vezes a pessoa que sente medo, ela acaba endurecendo o coração. O medo faz o coração endurecer. Porque tem medo de se envolver, tem medo de se relacionar, tem medo de sofrer, medo de perder alguém. Então o medo vai anulando a pessoa. Tira a ousadia, a autonomia, a capacidade de fazer as coisas. O espírito de medo, que não foi dado por Deus, conforme a Bíblia nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, Deus não nos deu esse espírito de medo. Esse espírito de medo, ele entrou na humanidade lá com o pecado em Gênesis. Lá com Adão e Eva, o medo entrou para a humanidade. E de lá para cá, esse medo tem perturbado as pessoas, esse espírito de medo tem perturbado os relacionamentos. Mas de que maneira eu me livro do espírito de medo? Eu me livro do espírito de medo pelo amor de Deus. Através do amor de Deus, eu sou liberto do espírito de medo. Porque o verdadeiro amor, que é o amor que vem de Deus, ele lança fora o medo. E isso está também registrado na palavra do Senhor. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Primeira carta de João é bem no finzinho da Bíblia. Não é João Evangelho, ali no início do Novo Testamento. Não, é no finzinho, lá pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo.
Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uau! 3 coisas. O amor de Deus anula o medo produz tormento e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eu preciso do amor de Deus e eu preciso amar a Deus para não ter medo. Ah, tem diferença o amor de Deus e amar a Deus? Sim, tem diferença, grande diferença. O amor de Deus é aquilo que o Senhor faz. Por quê? Amor é um relacionamento de atitude. Eu já disse isso aqui em outras reflexões. O amor é aquilo que o amor faz. Não existe amor sem relacionamento. Não existe amor sem atitudes de amor. É necessário ter ação. Um relacionamento de amor, ele é um relacionamento de ação. Fazer coisas, fazer serviços, fazer companhia, enfim, é um relacionamento de ação. E aí, esse amor de Deus, ele também tem uma atitude. Deus amou fazendo algo de amor por nós, né? Que é justamente o que está lá em João 3,16, que eu sempre falo, é o coração da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através dessa atitude de amor de Deus, amou o mundo de tal maneira, amou o mundo sobremaneira, dizem algumas traduções. Quer dizer, amou o mundo de forma tão surpreendente, suprema, sobrenatural, que deu Jesus, seu único filho, para morrer por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, essa atitude de amor de Deus vem sobre a nossa vida. Ok, então se amor é uma via de mão dupla, vai e volta, né? Daqui para lá, de lá para cá. Se o amor é essa ação, vem o amor de Deus, mas o que é que vai de mim para ele? Vai o amar a Deus. Então eu recebo do amor de Deus, mas eu preciso devolver amando a Deus. Então tem diferença? Amor de Deus e amar a Deus? Claro. Amor de Deus é o que eu recebo do Senhor. Amar a Deus é o que eu ofereço ao Senhor. Bom, o que é que nós devemos fazer então para amar a Deus? Em Deuteronômio, Deus ensina ao povo hebreu, né? Deuteronômio 6, que é aquele texto do Shema Israel, ouve Israel, tem um princípio muito sólido, muito sério da palavra do Senhor. Deuteronômio 6, versículo 5, ele vai dizer: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu poder. Algumas traduções, né, de todo o teu entendimento, vai dizer lá. Então, esse Deuteronômio 6, versículo 5, ele vai trazer essa consciência de que eu preciso amar a Deus de maneira integral, com o que eu sou, com o que eu penso, com o que eu faço, da maneira que eu ajo, né? Então, eu amo a Deus de maneira integral, plenamente, com todo o meu ser, né? De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu poder. É o que está lá. Aí, Jesus, quando Jesus vem a esta terra, Jesus dá uma aprimorada nesse mandamento. Por quê? Aquele povo que aprendeu lá em Deuteronômio, eles só focavam em Deus, mas de relacionamentos eles eram muito ruins.
né? Muitas divisões, muita contenda, muitas divergências. Então Jesus, em Mateus, primeiro livro, né, do Novo Testamento. Hoje a gente está passeando bastante na Bíblia. Mateus, no capítulo 22, Jesus traz um ensino muito lindo sobre esse amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Mateus 22, no versículo 37, Jesus fala assim, olha: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de forma plena. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uau! Então o amor de Deus é aquele que eu recebo, o amor de Deus, mas o amar a Deus é aquilo que eu devolvo ao Senhor. Ele está em dois níveis: o amor que eu devolvo ao próprio Pai e o amor que eu entrego aos outros filhos de Deus, aos meus irmãos, ao meu próximo, as pessoas que me cercam. Não dá para amar a Deus sem essas duas coisinhas. Senão não tem apoio, né? Não tem como apoiar um só. Então, eu preciso amar a Deus, amando, louvando, engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor, edificando, não é? A minha vida em oração, em leitura bíblica, em jejum, para mostrar que eu amo ao Senhor, que eu me relaciono com Ele, que eu zelo pela Sua palavra, através da leitura, do compartilhamento, tudo maravilhoso. Mas a outra parte, amar o próximo. E é aí que a tarefa fica difícil. É aí que a tarefa pega, né? Mas eu fico pensando como que Deus é lindo, né? Que Ele confia na gente umas coisas, você fala assim: ai Deus, só o Senhor para me enxergar capaz de amar as pessoas, né? Mas Ele confia nisso, que nós podemos fazer isso. Tanto é que Ele deixou como um mandamento. Jesus deixa isso como um mandamento porque Deus é como aquele pai orgulhoso. Vai lá, filho, você consegue amar as pessoas. Você consegue não julgar. Você é capaz de servir. Você é capaz de não mentir, de não falar mal, de não humilhar as pessoas, de não ofender ninguém. Eu confio que você consegue. Vai, você consegue ouvir, acolher, ajudar, fazer o bem. Como Deus é otimista com a gente, né? E a gente precisa se esforçar para retribuir, para atender essa expectativa aí de Deus. Eu sempre falo que Deus não tem expectativa. Então esse otimismo aí do Senhor, esses bons olhos que Ele olha para nós, a gente precisa corresponder a esse coração de pai. E isso faz parte do amar a Deus. Não adianta nada eu não tratar bem as pessoas, que daí eu não tô amando a Deus. Eu posso cantar lindo um louvor. Eu posso limpar lindamente a igreja. Eu posso decorar maravilhosamente o culto. Mas se eu não tratar bem os meus irmãos, se eu não respeitar as pessoas, se eu não tiver a capacidade de acolher ouvindo, sem julgamento, sem crítica, sem maldade, eu não estou amando a Deus. O segundo mandamento que Jesus deixou, amar o próximo como a ti mesmo, daí eu não estou fazendo. E o incrível é que Jesus fala amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder e o próximo como a ti mesmo. E um detalhezinho no final: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, queridos, ser pronto, ser prático em obedecer, não roubar, não matar, não adulterar. Eu faço tudo certo. E fala mal, faz fofoca, é grosseiro com as pessoas, tem sempre uma palavra rude, dura para alguém,
não incentiva as pessoas, não motiva. Cadê o amar a Deus seu? Tá muito deficiente seu amar a Deus. Então a gente precisa ter essa consciência que se o amor é o que o amor faz, e é o amor de Deus e o amar a Deus que aperfeiçoa esse amor, que livra do medo, sabe, o dia que você servir o seu irmão, você vai ser livre do medo. O dia que você servir as pessoas da sua casa com amor, você vai ser livre do medo. O dia que você tratar bem o seu colega de serviço, você vai ficar livre do medo. Você vai ficar livre da perturbação do medo quando você amar a Deus amando o próximo. Quando o seu amor for expressado através do respeito, da consideração com as outras pessoas. Porque o Senhor nos colocou aqui para conviver, para que um fosse aperfeiçoando o outro, para que um fosse edificando a vida do outro. Nós aprendemos e melhoramos no relacionamento com as pessoas quando a gente permite que o Espírito Santo age em nós, quando a gente permite que ele nos mostre onde está o nosso erro, onde está o nosso engano, e a gente corrija a rota, corrige o curso da nossa vida, a direção, o nosso caminho, certo? Então, esse amor perfeito de duas mãos ali, de mão dupla, amor de Deus e amar a Deus, ele me liberta do medo, que entrou através do pecado. E aí você pode falar assim para mim: ah, mas eu não tenho pecado? Então, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz assim que todos nós temos pecado. Todos nós temos pecado. E olha só, lá na primeira carta de João, também, né, a gente leu o capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas no capítulo 1 da primeira carta de João, o verso 8 diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha só que sério, se nós dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Aí, o versículo 10 fala assim: se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso? Porque a palavra diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, em Romanos 3:23, existe essa afirmação: todos, sem exceção, todos pecaram. E um pouco antes, em Romanos, mesmo capítulo 3, fala: não tem ninguém que seja justo, não há um justo sequer. E aí, quando chega ali no verso 23, fala que todos pecaram e estão destituídos, quer dizer, estão carentes, necessitam da glória de Deus. Então, se nós dissermos assim: ah, eu não tenho pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso, que é o que o versículo de 1 João traz, certo? Então, quando a atitude do amor de Deus entrega Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, aí sim eu vou ter uma porta aberta para ficar livre do medo, que é através do perdão do pecado. Se foi o pecado lá no Éden que abriu a porta para o medo, a porta que me perdoa, que é o sacrifício de Jesus, é a mesma porta que liberta do medo. Então, o sacrifício de Jesus é um fruto do amor de Deus, né? Novamente, João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor de Deus, através da atitude de entregar a Jesus, é que vai trazer para mim perdão dos pecados e a libertação do medo. Então,
E assim, a gente fala, Jesus morreu por nossos pecados, né? Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Se você tem dúvida se isso está na Bíblia, muito simples. Anota aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E você pode meditar nisso, né, depois. E também o profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas nós vamos ler aqui, caso depois você se enrole aí e não tenha tempo para dedicar ao estudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, está escrito assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha, então está afirmando aqui, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o que está na Bíblia. E onde que está? Isaías, profeta Isaías, você vai lá pertinho de Salmo, depois de Salmo, Eclesiastes, Cantares, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, fala assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que versículo impactante. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se o medo, advindo do pecado, traz tormento, porque o versículo diz que o medo produz tormento. Se esse medo produz tormento e ele veio pelo pecado, o castigo de Jesus que perdoa o meu pecado me traz a paz. Que livro incrível! Que livro fantástico que é a Bíblia. Olha cada coisa preciosa que tem nessa palavra. Como não amar essa carta apaixonada desse Pai por nós? Você poder descobrir, através desse registro maravilhoso que é a Bíblia, que o medo entrou na humanidade através do pecado e produz tormento, mas que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo o medo, e que o amor de Deus está expresso no sacrifício de Jesus, que é este sacrifício que perdoa pecados, e esse castigo que Jesus carregou nos traz a paz. Então nos livra do medo. Gente, isso é muito, muito, muito lindo. Eu não sei para você o resultado das descobertas da Bíblia, mas para mim gera uma sensação de pertencer a Deus tão forte, uma sensação de ser propriedade do Senhor, comprada em amor, resgatada em amor, que me faz sentir uma alegria que não se pode explicar, porque em lugar nenhum se encontra essa alegria. Esta é uma alegria do céu, essa é uma felicidade do céu. E ela não pode ser abalada por coisas desse mundo. Então é esse sentimento que a palavra me traz, me sustenta diante da adversidade. Bom, mas isso já mudei de assunto, né? Então, para provar que Cristo nos liberta do medo através do seu sacrifício, que é uma atitude do amor de Deus, a gente tem lá Mateus 28, que nós começamos o nosso estudo com esse texto base de Mateus 28:10, mas eu quero ler um trechinho maior para você entender aqui. Mateus 28, nós vamos ler do 1 ao 10. E aí você vai entender perfeitamente o que é isso que eu falei para vocês, que o nosso assunto hoje é não temas, não tenha medo.
Então, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, lá no último capítulo, capítulo 28, versículo 1, tá falando assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. E eis que houvera grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos, e ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E elas saíram apressadamente do sepulcro, com grande espanto e com grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. Indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, e de dizer aos meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Gente, olha isso. Aqui, esse texto, Jesus já havia sido crucificado, sepultado, e o exército romano já tinha posto guardas ali ao redor do sepulcro, né? Porque eles imaginavam que, como os discípulos falavam que Jesus ia ressuscitar, eles tinham medo que alguém fosse lá, roubasse o corpo para dizer que era uma ressurreição, para forjar aí, né, alguma coisa. Então tinha guardas no sepulcro de Jesus. Mas chega um anjo promovendo ali uma reviravolta, um terremoto, remove a pedra. Isso deixa os guardas assombrados, né? Fala como morto, penso eu, que eles desmaiaram de medo, né? E aí o anjo fala para as mulheres, olha a primeira coisa que o anjo fala para as mulheres: não tenhais medo. Você que está buscando Jesus, não tenha medo. Você que está procurando o seu Senhor, não tenha medo. E aí o anjo diz: ele vive, ele ressuscitou, como ele disse que iria. Vai e avisa os seus irmãos. E quando elas encontram Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para elas, lá no versículo 10, Jesus disse: não temais. Ide e avise os seus irmãos. Gente, o primeiro recado da ressurreição é: não tenha medo. Se o medo foi a primeira consequência do pecado lá no Éden, a primeira resposta da ressurreição, a primeira coisa que Jesus anunciou depois de vencer a morte foi: não tenha medo. Eu não sei o quanto isso é maravilhoso para você, mas para mim é maravilhoso demais. Chega até a dar um nó assim nos meus neurônios para eu tentar entender com a mente humana algo que é tão sobrenatural, que é tão celestial. Então, esse é o recado. Não tenha medo. O amor de Deus, através da morte, da ressurreição de Jesus, a sua vida eterna, me diz que eu não preciso temer. Isso é lindo demais, não é? Eu fico apaixonada. Então vamos orar? Vamos orar para a gente pedir para o Senhor: Senhor, que a sua ressurreição, a sua vida na minha vida, o seu amor, através do sacrifício de Jesus, lance fora o medo.
Mas o que eu não posso esquecer? Eu preciso amar a Deus e amar ao próximo. Nesse relacionamento de mão dupla com Deus, amor de Deus e amar a Deus, eu preciso fazer isso. Então, nessa oração, vamos pedir isso: Senhor, me ensina a amar o próximo para eu ser livre do medo. Me ensina a confiar nesse recado da ressurreição, que é para eu não ter medo. Então, se você estiver num lugar onde você pode aí fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, fazer essa oração, faça isso. Se você estiver num lugar que não permite essa situação, que no seu coração você traga a consciência desse desejo e o Senhor vai visitar você com certeza. Então vamos orar? Pai Santo, bendito, glorioso, exaltado, maravilhoso, fiel, justo. Pai, nós te damos graças pela tua bondade, o teu amor, o teu zelo, a tua misericórdia. Senhor, nós olhamos para a nossa vida e pensamos: onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos se não fosse a tua graça, a tua bondade, o teu zelo, o teu cuidado, se não fosse o sacrifício de Jesus, Pai? Onde estaríamos, Senhor, se não fosse o sangue derramado no Calvário, que alcançou as nossas vidas e promoveu transformação em nós? Pai Santo, apresentamos a nossa vida a Ti, ó Deus, e te pedimos perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados para que nós sejamos livres, ó Pai, de todo espírito de medo. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes que não te agradam. Perdoa, Pai, aquilo que nós pensamos, fazemos para os nossos irmãos, para as pessoas que nos cercam, para a nossa família, Pai, que não demonstra amor ao Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelos nossos erros, nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, a cobertura do sangue de Jesus, nos perdoando, nos purificando de todo pecado. A Tua palavra fala que se nós pedimos perdão, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Reconhecemos, ó Pai, que precisamos de Ti. Precisamos do Senhor, ó Pai, nos orientando, nos ensinando, nos dirigindo a fazer o que é bom, reto, agradável, virtuoso, louvável. Pai, clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor que o Teu amor não se aparte de nós, porque o Teu amor lança fora o medo. E nos ensina, Pai, a amar a Ti, a amar de toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, nosso entendimento, com tudo que somos, com tudo que temos. Queremos amar ao Senhor. Pai, nós entregamos esse tempo de reflexão diante de Ti e pedimos que o Teu Espírito, Pai, nos ensine dia após dia. Nos ensine, Pai, com essas sementes da Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor, fica conosco. E não passa de nós o Teu Espírito. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, como eu já previa, né? Entrevistas de um bom bate-papo geram um programa sem quarto bloco. Agora 3 minutos para as 9 horas. Então nós vamos encerrar. Eu vou me despedir aqui. Lembrando a vocês que tem os eventos da nossa cidade, com a participação das nossas entidades assistenciais. E olha só, gente, quero agradecer o pessoal que passou aqui na live conosco, a tia Lia, lá de Campinas, a Camila de Botucatu, pessoal assistindo aqui com a gente, a Loide, lá de Avaré, falando que a palavra foi uma bênção, graças a Deus por isso. A Leonora assistindo, a Márcia em Águas de Santa Bárbara. Beijo, Márcia. Então, pessoal, que você possa compartilhar essa live para que a palavra de Deus alcance outros corações. Então, sábado que vem tem mais a mesa com o Pai. Nós estaremos de volta às 7 da manhã e eu agradeço a sua companhia, a sua participação. Fiquem com Deus, uma boa semana. Shabbat Shalom.